Sejam bem-vindos a mais um Quali Talks especial Transforma Live, gravado aqui dentro da CEBAC 2025 em Campinas. E hoje nós estamos revivendo um podcast da Quali, né, Nara? Sim, exatamente. Estamos aqui no segundo dia de congresso, tem muita coisa boa dentro do stand da Newslab e nada seria possível sem os nossos patrocinadores. Sem dúvida nenhuma, só é possível graças ao Brasil Apoio e a Klingo Sistemas que patrocinaram a nossa presença aqui e montando toda essa estrutura legal. A gente está trazendo a oportunidade de conversar com pessoas interessantes, pessoas que já passaram pelos nossos podcasts, como é o caso hoje, né, Edgar? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença novamente aqui com a gente, Edgar. O Edgar é CEO da SoftEasy, empresa de software brasileira com mais de 300 clientes espalhados pelo Brasil. Né? Exato. Também está presidente da LIS Brasil, mas hoje a gente vai falar sobre o que a SoftEasy está trazendo aqui para a CEBAC. A gente já conversou um pouquinho de corredor, né, Edgar? Exato. E o interessante é que a SoftEasy parece que o que me vem é uma aposta diferente da aplicação da IA. Né? Usar a IA para entender os dados já produzidos pelo laboratório. Queria que você falasse como isso funciona, porque é muito interessante. Já achei interessante. Não, bacana. Primeiro, eu agradeço o convite, agradeço por estar aqui com vocês. De fato, o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas é um momento muito ímpar, né? Para a gente estar aqui dialogando sobre vários assuntos, né? E um tema bem interessante que você trouxe agora, sobre essa novidade que a gente trouxe, né? Sobre a questão da IA. Então, assim, a IA, ela praticamente está sendo debatida e discutida em todos os fóruns, né? Seja ele de saúde, como o nosso, seja ele da indústria, governo e assim por diante, né? Tanto que tem um PL 2338, circulando na Câmara dos Deputados, que é a regulação de IA. Então, ele está sendo muito debatido, já foi para o Senado, voltou para o Congresso. E aí, indo, né, nessa linha de raciocínio, a gente chegou numa conclusão seguinte: como que eu vou trabalhar com o IA? Até mesmo porque a IA ela é uma tecnologia muito boa, né? Todo mundo está utilizando hoje ChatGPT, Gemini e assim por diante, para que ela possa responder algumas coisas e poder nos ajudar. Então a gente foi pelo caminho seguinte: eu já tenho dados, né? Todo laboratório produz muito dado. E esses dados hoje a gente consegue extrair as informações através de painéis, relatórios e assim por diante. Ok, isso funciona muito bem. Ou às vezes integrações, né, que você faz com sistemas de BI e assim por diante. Mas você sempre tem um caminho para percorrer, para alcançar essas informações. Então a gente viu ali uma certa oportunidade para que você pudesse, da mesma forma como eu uso um chat GPT, eu pudesse conversar com os meus dados. Então, a princípio, a gente está fazendo um laboratório, né? E nesse laboratório a gente está tentando extrair perguntas relativamente simples, mas úteis para o dia a dia. Como, por exemplo, quantos exames eu cadastrei no mês de maio? Qual foi o faturamento do convênio particular no mês de abril? Quantos exames foram realizados no primeiro trimestre de 2025. Então, perguntas dessa natureza que ela já começou a responder muito bem. E aí agora o segundo passo é o quê? Ir aprimorando e fazendo perguntas mais complexas. Então, essa é a ideia. Mas para isso a gente tem ainda um distanciamento, né, Edgar, das pessoas utilizarem isso e saberem que daí eu estou falando já do nível de gestão, onde a gestão já quer ter acesso a esses dados e você está trazendo a tecnologia para casar isso, né? Então, que você trouxesse um pouquinho sobre essa cultura dos laboratórios estarem utilizando na gestão e daí vem essa evolução, né, de conseguir utilizar a IA para fazer essa gestão. Exato, Nessa questão da cultura, ela é interessante, porque assim, existem avanços tecnológicos nos quais a gente tem um distanciamento da cultura, né, que é a exemplo de outras frentes que a gente sentiu um pleito, a exemplo de, por exemplo, de loja de exames ou pré-agendamento, que não é uma coisa tão revolucionária, né? Mas ao mesmo tempo é inovador, porque a gente não tem no nosso mercado esse costume.
Isso uma questão de cultura. E já na questão da IA, e foi um dos motivos pelos quais a gente escolheu esse caminho de conversar com os dados, é que aí eu tiro esse gap da cultura. Por quê? Porque o paciente, antes de tudo, ele é um ser humano. E aí a gente está começando esse gap da cultura, a OpenAI, a Google, o DeepSeek, eles estão quebrando Fazendo esse isso. gap. Então, você já ganha um pouco um espaço, um caminho, porque na hora que você coloca uma forma dela perguntar, ela já está acostumada a fazer isso em outros locais para outras finalidades. Então, você já quebra um pouco dessa barreira da cultura, que aí ele já está acostumado. Já em outras frentes, como você mencionou, da cultura, que aí você tem uma dificuldade, é exemplo de uma loja. No e-commerce também, aí eu encaro que ele quebra um pouco o gap, né? Porque eu estou acostumado com o e-commerce, mas aí o paciente não está acostumado, né, a comprar um Sim. exame, ele está acostumado a comprar. Cultura de compra não é, não consumo. Exato, ele está acostumado a comprar uma mochila, um chinelo, alguma coisa do gênero. Exame, aí a mente dele já bloqueia um pouco. Então você tem um gap 50%. E aí um gap de 100, que aí eu acho que é o pré-agendamento. Que apesar de ser uma coisa ótima, você evita fila, evita uma série de coisas, mas o paciente não tem esse costume. Tem o costume de pegar o pedido médico e ir direto para o laboratório. Mas será que não é, Edgar? Eu tenho falado muito sobre isso. Tá. Será que não é geracional? Eu te explico. Só para mim, na nossa idade aqui, que você vai para um laboratório e vai ser atendido sem agendamento, é um benefício. Você falar para minha filha, de 15 anos, que ela vai para o laboratório esperar 40 minutos para ser atendida, para ela é um martírio. O agendamento para ela faz muito sentido, mas para mim é um benefício não agendar. Será que não há uma quebra natural da questão da idade, do imediatismo, das necessidades serem diferentes? Eu vejo isso de forma muito clara. Assim. Falar para Ana Clara, você vai ficar 40 minutos esperando a tua vez. Para ela, É um absurdo. um absurdo. Ela é um absurdo. E na verdade né? É que nós já verdade, nos habituamos com essa realidade. Na verdade, foi um benefício lá atrás, mas hoje o nosso tempo é outro tempo, né? E para o laboratório, tem um outro ponto importante. Eu conheço poucos laboratórios no Brasil que não têm dificuldade com estacionamento. Sim. Só que a retenção média de 40 minutos de um paciente são 40 minutos a menos de uma vaga. Se você coloca isso numa parte do amanhã, é uma vaga de 40 minutos. É muito tempo. É muito tempo. Eu concordo. Eu acho que essa questão que você trouxe da vaga é um efeito colateral do problema de o paciente da espera, exato. Isso aí. Então, a questão geracional, eu concordo em número, gênero e grau. Porque assim, eu também não vejo minha filha, Oi. que tem 16, a Luísa... Estamos no mesmo barco, hein, Edgar? Estamos no mesmo barco. Eu não vejo também ela ficando 40 minutos. Muito difícil. Muito difícil. E se falar para ela, não, tem como você pré-agendar, na hora. E vou te falar mais, se puder ser em casa... Melhor ainda. Melhor Exatamente. ainda. E daí entra vocês com essa tecnologia do pré-agendamento. E tá tendo IA nisso também, na questão do atendimento. Além da gestão, vocês estão levando para o atendimento também isso? Desculpa, eu não... A gente está falando um pouquinho de gestão, né? Trabalhar os dados, mas Sim. na parte do atendimento, vocês estão pensando em alguma coisa assim também? Para ajudar a recepcionista, talvez, ali na frente, ok. entendeu? Sim. Para agilizar. Na realidade, assim, a minha ideia, que eu tô na frente, aí eu tô puxando a ideia para mim, né? Mas a ideia do time, mas é muito das minhas ideias. Mas a minha ideia é o seguinte, a priori, conversar com os dados. Então, aprimorar isso e aí o gestor ter respostas claras ali do que o banco de dados dele está apresentando. Depois, a gente quer ir para anomalias. O que eu tenho de anomalia ali, que o gestor também aí entra em questão de risco ou alguma coisa discrepante, etc. Depois, a ideia aí eu vou usar até para a gente que eu digo é o meu time, ter uma IA que eu consiga responder
perguntas com dados externos, ou seja, por exemplo, no nosso caso, eu tenho o suporte, eu tenho os tickets de suporte, eu tenho as demandas de desenvolvimento e assim por diante. E tem alguns clientes, ou o próprio pessoal de suporte, que às vezes tem dúvida. Quando o cliente vem com uma dúvida, e às vezes ele não é o especialista daquele ponto, então ele tem como ele perguntar. Então, a partir do momento que a gente aprimorar essa IA, ou essa, não necessariamente uma IA seria a mesma que usaria no sistema, às vezes são projetos distintos, mas o conceito que for utilizado ali, eu gostaria de levar isso para a recepção, para que o mesmo assistente que hoje responde para o gestor, ele responderia para a recepcionista. Por exemplo, o convênio X, ele exige carteirinha? Não exige? O que ele faz? De processo. Isso. Para que ela pudesse, antes de perguntar para alguém superior, ela ir recorrer ao assistente. E o assistente responder para ela ou dizer, essa informação é um pouco mais crítica, é melhor você entrar em contato com tal departamento, falar com tal pessoa. Mas para isso você precisa estruturar os dados. Daí É uma questão de eficiência operacional, né? é, E sobretudo quando a gente fala do pré-analítico, não só do pré-analítico, né, mas essencialmente do pré-analítico, a gente está falando do elemento gente, né? Estamos falando de contratação, retenção e treinamento, né? Uma IA que seja capaz de ajudar essa pessoa no exercício da função, mas no passo de aprendizado, eu acho que isso ajuda muito para que a gente não gaste mais dinheiro ainda em treinamento e perdendo na falta de retenção. Eu acho que é isso, né, no final. exato. Eu tenho uma tese, o seguinte, muito se fala sobre a centralidade do paciente, que eu concordo com ela, não discordo dessa tese. E tem que ser o foco do laboratório, o foco de quem fornece software para o laboratório, ok. Só que quem tem uma empresa de LIS, ele sabe que são órgãos separados, né? Então, por exemplo, quando eu falo de entrar em contato com o paciente, que é a entrega do resultado, ou um totem, ou algo do tipo, eu preciso de um projeto distinto. Que a IA ela pode ajudar o paciente a chegar mais rápido, agendar mais fácil. Ou seja, o UX, né? User Experience. Ele precisa ter uma experiência muito fluida. Ponto. Quando a gente fala já de projetos de IA para dentro do corpo da equipe do laboratório, aí eu acho que é mais na questão do conversar com os dados, Entendi. ter aprendizado, otimizar o aprendizado, ter mecanismos que eu potencialize a eficiência daquele colaborador, seja ele em qualquer área, seja ele no atendimento, na coleta, com dúvida de alguma coisa, seja no setor técnico, faturamento e assim por diante. Perfeito. Então a gente começa com o gestor, que eu acho que é o mais lógico, né, para ajudar ele a enxergar os dados e ter eficiência e saber por onde estão os gargalos que ele precisa corrigir, ok. Ou informações que ele precisa ter rápido para ele tomar essa decisão humanamente e não dependendo de uma máquina. Depois você automatiza. E depois você começa a trabalhar a eficiência de cada setor. Qual é o setor que no seu laboratório é mais problemático? Pode ser que no seu é o faturamento, no dela é a recepção. Então, aí eu preciso de uma IA ou focar no faturamento, no time de faturamento, para me reduzir glosa, reduzir uma série de problemas. Ou não, minha glosa... né? Exato. Minha glosa está ok, mas minha recepção está com problema. Estou tendo muito problema pré-analítico, né? De cadastro errado, assim, então eu foco ali naquele time e uso a tecnologia para poder otimizar ali. Depois eu começo a jornada do todo, que aí eu preciso do todo. Quando o todo estiver funcionando, aí é quando você utiliza de fato o potencial que a tecnologia pode dar para que um laboratório ele tenha eficiência, óbvio que é o desejo de todo mundo 100%. Que a utopia, ok, mas se eu chegar nos 89... Já tá muito bom. É muita Resumindo, coisa. Edgar, tem que arrumar a casa dentro primeiro, desde os dados até processos, né? Igual você está falando, para depois a gente evoluir, que a tecnologia
entrar com uma ferramenta de eficiência operacional. Exato. Então, acho que é isso, né, Fê, nesse bate-papo. Muito obrigada por Obrigado, participar Edgar. mais uma vez do nosso Qualitalks. É sempre muito rico e muito importante a sua presença aqui com a gente. E a gente fica por aqui. Não, maravilha. Obrigada. Eu que agradeço.